Vamos então falar um pouco sobre o nosso circuito Croácia e Eslovénia. Focarei-me essencialmente nos sítios onde vamos pernoitar, apesar de ser um circuito que vamos Croácia, Eslovénia, Montenegro e Bósnia, a Bósnia e Herzegovina, vou-me focar essencialmente nos sítios onde vamos pernoitar, ou seja, Croácia e Eslovénia. Gostaria então de começar. A Croácia, como todos sabem, é um país que está localizado na região dos Balcãs, limitado a norte pela Eslovénia e Hungria, a nordeste pela Sérvia, a leste pela Bósnia e a sul com Montenegro. É um país banhado pelo Mar Adriático, na zona oeste. A Croácia partilha ainda a fronteira marítima com a Itália, no Golfo de Trieste. Uma coisa que é interessante é este circuito tem a particularidade de nos levar às idílicas paisagens do Lago de Bled, na Eslovénia, à Pérola Adriática no extremo sul da Croácia, a belíssima Dubrovnik, à tranquila Baía de Kotor, em Montenegro, onde poderemos visitar Perast e Kotor, ou à pequenina e charmosa cidade de Mostar, como eu já vos tinha dito. Deixem-me então continuar, por favor. Pronto. Como eu vos tinha dito, vou-me focar então Croácia e Eslovénia, pelo simples facto que será onde vamos pernoitar. Bem, começando pela Croácia, apesar de ser um país que pertence à comunidade europeia, a mesma não aderiu ao euro, pelo que a sua moeda é a kuna croata, que corresponde sensivelmente a €1 a 7,5 kunas. Mas, no entanto, a prática de pagamentos com euro é bastante recorrente, por isso não haverá necessidade de cambiar dinheiro, trocar dinheiro. Na Eslovénia é o euro, Montenegro também, e na Bósnia aceito também o euro com muita facilidade, precisamente porque as pessoas vão lá geralmente um dia só, e então eles não criam conflitos, digamos assim, entraves na utilização do euro. A rede de ATMs, tanto na Croácia como na Eslovénia, está bem difundida nos sítios mais turísticos, no fundo são aqueles que vamos andar e de maior interesse. Em relação a vacinas, não existe nenhuma vacina obrigatória, nem preventiva, nem para a Eslovénia, nem para Mostar, nem para nenhum dos sítios onde vamos viajar. No entanto, como sempre, experientes viajantes que são, sabem perfeitamente que em qualquer sítio é aconselhável sempre beber-se água engarrafada ou filtrada, tá bom? Os países agitados vão ter 1 hora a mais que em Portugal, e a corrente elétrica, tanto na Eslovénia como na Croácia, que são os sítios onde pernoitamos, são os sítios que interessam, é 230 volts, 50 Hz, do tipo C ou F. É exatamente igual às tomadas que nós encontramos nas nossas casas. Em relação a climas, a melhor altura para se viajar é precisamente de junho a setembro, mas, no entanto, deixamos a sugestão de junho e julho. Isto porque aproveita os dias mais longos, temperaturas bem agradáveis e fogem às grandes enchentes que representam o mês de agosto. Com licença, então, pronto. Falando aqui do circuito em si, em primeiro, pronto. Para aqueles que não sabem e que nunca viajaram connosco, todos os circuitos da Oasis têm guia acompanhante que se encontra convosco no aeroporto e segue durante toda a viagem até ao regresso do grupo a Lisboa novamente. Utilizaremos a Lufthansa com escala em Munique e o primeiro sítio de paragem e visita, pode ser dito assim, será Zagreb, capital da Croácia. Está localizada a noroeste, é uma cidade onde se encontram indústrias, institutos científicos, órgãos administrativos e ministérios, mas mesmo sendo a capital e possui perto de 1 milhão de habitantes, 806.341, para ser mais específico, é uma cidade que preserva a atmosfera e de uma cidade acolhedora, repleta de parques, cafés e histórias, que convidam imenso ao passeio. E, pois bem, é isso que iremos fazer. Após chegarmos, almoçamos, e então iremos fazer um passeio por salvo seja, por todo o centro histórico, a pé. Tá bom? De outra forma também não seria possível. No centro, temos um exemplo, no centro, a cidade de Alta-Abriga, a catedral, de estilo gótico, e a igreja de São Marcos, datada do século XIII. Esta igreja, a igreja de São Marcos, certamente que já viram em alguma foto quando se refere à Croácia, é aquela igreja que vocês vão poder ver aqui, a primeira com os telhados coloridos. Isto é a igreja de São Marcos. Estes telhados são azulejos e criam tanto o brasão da cidade como o emblema da bandeira da nação. Na parte baixa podemos encontrar a Praça Jelaik, parques e museus.
em toda a cidade, uma coisa que nós vamos ver bem presente é a arquitetura austro-húngara, datada do século XVIII e XIX. Aqui ficamos a dormir então depois na cidade de Zagreb, no Hotel Sheraton, como podem ver aí. Este é o Hotel Sheraton, não estamos, como podem ver, estamos relativamente perto do centro. A praça, como eu vos tinha dito, na parte baixa da cidade, a praça Jelaik encontra-se 14 minutos a pé. Todas as distâncias que eu falar serão sempre a pé, tá bom? Segundo dia. Segundo dia é um dia onde iremos então mudar de país já. Começaremos então pela Eslovénia. A Eslovénia, e especificamente na Eslovénia, iremos em direção ao Lago de Bled, onde começaremos pelas idílicas paisagens do Lago de Bled, um lago de águas cristalinas que alberga a única ilha eslovena. Através da utilização de um pletna são os antigos barcos, como podem ver aqui, são os antigos barcos de madeira que eram utilizados neste, e que ainda hoje são utilizados para transporte, porque está proibido qualquer tipo de veículo motorizado neste lago. Iremos então até à ilha, onde chegaremos a uma escada barroca, datada de 1655 e que tem 99 graus, que nos encaminha até uma pequena igreja construída no século XVII. De regresso, iremos ainda visitar o Castelo de Bled, que é um castelo medieval, situado no alto da montanha, nas margens do lago. Dentro do castelo teremos ainda a oportunidade de visitar o seu museu, localizado na parte barroca da edificação, que nos dará a conhecer a diversidade de Bled e dos seus primeiros colonos. Isto é uma pequena curiosidade, acredita-se que este castelo seja o mais antigo da Eslovénia e que o primeiro aldeamento humano tenha sido precisamente aqui, por volta de 1004. Após isto, almoçaremos e partiremos então em direção a Ljubljana, capital da... Oi? Exatamente. Isto é o hotel onde ficaremos em Ljubljana. Peço desculpa que eu adiantei-me um bocadinho. Pronto. Depois de Bled, partiremos então até Ljubljana, onde pernoitamos, no hotel Áustria Trend. Peço desculpa, esqueci-me de pôr aqui o mapa, repara agora, mas é um hotel central, como podem ver aqui, na parte de baixo. Um hotel central, seguro e que apresenta todas as comunidades desejadas. Pronto. Passaremos então ao terceiro dia, Ljubljana. Pronto, em Ljubljana é uma cidade com 280 mil habitantes, apresenta-se como sendo a capital e a maior cidade da Eslovénia. Eu peço desculpa que eu atrapalhei-me aqui um bocadinho, exatamente. Aqui iremos visitar Ljubljana, peço desculpa, eu adiantei-me um bocadinho. Pronto, mas como estava a dizer, conhecida pela sua população académica, espaços verdes e sustentabilidade, em 2016 recebeu o título de Capital Verde da Europa. No centro iremos ver o rio Ljubljanica, que está ladeado por cafés exteriores e lojas artesanais que atravessa a cidade velha. Na visita da cidade ainda destacamos a Ponte Tripla, que é uma obra-prima do principal arquiteto esloveno Josef Plečnik, a Catedral de São Nicolau, que se encontra localizada na Praça Cirilo e Metodius. Este marco arquitetónico é facilmente reconhecido pela sua cúpula verde e as torres, como podem ver na imagem aqui de baixo. Originalmente este edifício era gótico, de estilo gótico, no século XVIII, foi substituído por um estilo barroco. Pronto. Ainda temos a Ponte do Dragão e a Ponte do Sapateiro, que unem as margens da Cidade Velha, um castelo, onde iremos visitar também, e subir de funicular, que se apresenta uma bela vista. Como vocês podem ver, a cidade está aqui, é a terceira imagem da parte de baixo, e a segunda e a terceira imagem da parte de baixo é precisamente Ljubljana. O castelo está aqui em cima, a catedral que eu vos falei está nesta parte, acho que podem ver pelo meu cursor, do rato. Isto é a catedral, e aqui encontra-se então o castelo. Aqui subiremos de funicular e faremos a sua visita. Este castelo está datado do século XII e ainda teremos a oportunidade de ver a igreja franciscana, já na parte de baixo outra vez da cidade, datada do século XVII, em estilo barroco. Agora sim, pronto, este é o hotel natal que já falei. Pronto, agora sim, terceiro dia, Ljubljana, partiremos então a Postojna. É um dia belíssimo este, porque iremos visitar o complexo de grutas de Postojna. Postojna, para terem uma noção, é um complexo de 24 km de galerias que se encontra a 115 metros de profundidade.
No seu interior, acedemos às galerias através de uma linha férrea, onde vamos poder chegar a um pequeno circuito pedestre ladeado de estalactites, estalagmites e colunas, bem como covas inacessíveis e esculturas que a água e o calcário foram moldando e ainda hoje continuam a moldar até aos dias de hoje. Aqui vocês podem ver, praticamente todas as fotos são de Postojna. Aqui está em cima a segunda fotografia da parte de cima é precisamente o comboio que nós apanhamos, que percorre sensivelmente uns 6 ou 7 minutos. É uma viagem bem agradável, porque já vamos tendo uma noção do que é a gruta, e depois então chegamos a uma zona pedonal, pedestre, onde vamos caminhar um bocadinho até chegar novamente ao comboio. Terminando as visitas, partimos então até uma pequena cidade balnear, Opátia. Opátia é uma cidade balnear, como eu já tinha dito, onde vamos ter, será o primeiro contacto com a costa adriática que teremos. Aqui é um almoço, um pequeno passeio, agradável pela cidade, e então seguiremos em direção ao Ototak, que é onde ficaremos a dormir, no Hotel Parque. Pronto. Este é um hotel central, mas no entanto isto é uma cidade que evoluiu muito por causa do dia seguinte que iremos fazer, que eu já vou explicar, que é o Parque Nacional de Plitvice. A cidade em si é uma cidade pequena, só que serve precisamente de base para conseguirmos chegar até Plitvice. Que então Plitvice é o quarto dia. Em Plitvice, para mim, este é dos melhores dias, dos dias mais bonitos, digamos assim, não é dos melhores, é dos mais bonitos de todo o circuito. Os Lagos de Plitvice são um sítio onde iremos caminhar. Todas estas fotos de cima representam o Parque Nacional de Plitvice. Uma coisa que é importante, o Plitvice é uma reserva florestal de quase 300 km quadrados, que se encontra no centro da Croácia. Uma das suas características é ser formado por 16 lagos, que estão escalonados e unidos por cascatas que terminam num desfiladeiro de rocha calcária. Os caminhos circundam, como podem ver aqui, estes caminhos aqui por baixo, estes trilhos de madeira, que é por onde nós iremos caminhar, circundam e atravessam as águas. E ainda existe um pequeno barco elétrico, que chegaremos lá através da nossa visita, que faz a ligação entre 12 lagos superiores e 4 inferiores. Nos lagos inferiores ainda teremos a oportunidade de ver a tal cascata que eu tinha falado, uma cascata com 78 metros de altura. É a maior do parque, que dá para nós visitarmos. Terminaremos esta visita, como sempre, num hotel que está inserido dentro do parque, e seguiremos então até ao almoço, para depois seguirmos em direção a Zadar. Zadar é uma cidade localizada na costa da Dalmácia. É conhecida pelas ruínas romanas e venezianas que se encontram na sua antiga cidade peninsular. A cidade antiga está ladeada por um sistema defensivo medieval de fortes e bastiões que estão listados como património da Unesco e possui 4 portões de entrada: o Novo, o Portão de São Roque, o Portão do Mar e o Portão da Terra. Para além de todo o património cultural, como o Fórum Romano, a Igreja de São Donato ou a Praça do Povo, com os seus edifícios renascentistas da Guarda da Cidade ou a Torre do Relógio, datados dos finais do século XVIII, encontramos 2 instalações artísticas, pelo artista plástico Nicola Basix, que é o Órgão do Mar e a Saudação do Sol. Basicamente, o órgão do mar, isto é uma coisa que é conhecida, julgo que já tenham ouvido falar, o órgão do mar é uma escadaria de mármore que vai, como podem ver aqui, pronto, aqui na parte de baixo onde está o meu cursor, isto é Zadar, é a cidade antiga peninsular, é onde nos focaremos, e aqui esta zona aqui é onde se encontra tanto o órgão do mar como a Saudação do Sol. A Saudação do Sol é um disco de 22 metros, como vocês podem ver é este disco aqui azul, que durante o dia absorve luz e depois à noite recria padrões coloridos. Isto serviu para sensibilizar as pessoas relativamente à sustentabilidade do ambiente, do meio ambiente. O órgão do mar é uma escadaria que entra pelo mar adentro, nesta parte de baixo aqui, como podem ver, tem o disco azul, e um bocadinho ao lado tem depois, isto aqui é uma escadaria, aqui não conseguem ver, mas eu explico, aqui é uma escadaria onde os degraus que entram pelo mar têm uns tubos e a ondulação, conforme vai entrando e batendo e entrando pelos tubos, vai reproduzindo som. Daí se chamar um órgão do mar. Pronto. Continuaremos então, após a visita de Zadar, até Split, onde ficaremos a pernoitar. Oi, peço desculpa.
Exatamente. Pronto, no Hotel Arte, deixem-me só mostrar-vos já o hotel. O Hotel Arte é este, encontra-se a sensivelmente 1 quilómetro do centro histórico. Atenção, é um caminho agradável de se fazer. Já utilizámos o hotel várias vezes, é um hotel, apesar de pequeno, não é um hotel grande, é um hotel bonito, é charmoso, como podem ver pelas imagens. Voltando aqui atrás, com licença, exatamente, pronto. No quinto dia iremos dividi-lo em duas partes. A primeira parte iremos para Trugir, onde dedicaremos a manhã toda à cidade de Trugir, a conhecer a história, e almoçaremos lá também. Pronto. Trugir encontra-se a 27 km ao oeste de Split e possui uma população de cerca de 11 mil habitantes, como podem ver, é uma cidade muito pequena. Mas, apesar disso, ela é um dos grandes atrativos da Croácia, porque através dos seus 2.300 anos de influências, tradições e costumes dos gregos, romanos e venezianos, moldaram a cidade através dos seus palácios, igrejas e fortalezas, o que a torna culturalmente rica e agradável para o passeio também, daí ser um dos grandes atrativos. A cidade constitui o complexo romano-gótico mais bem preservado do Adriático, que lhe confere o título de Património da Unesco em 1997. Das visitas todas da cidade de Trugir que faremos, destacamos o centro histórico, como é óbvio, com as suas igrejas e edifícios datados do século XIII, o portão da cidade, datado do século XVII, bem como as suas muralhas datadas pelo século XV, toda a cidade está amuralhada, o Palácio Ducal do século XIII ou a Catedral de São João, também ela do século XIII. Aqui iremos andar sempre a caminhar. É impossível fazê-lo de outra forma, que as cidades, como podem ver, não dá. A parte de cima, já agora, peço desculpa só para enquadrar, toda a fileira de cima é Split, toda a fileira de baixo é Trugir. Como podem ver, é impossível os carros chegarem aqui, não dá. Isto é feito a pé e é assim que tem que ser, porque podemos ir pelas ruelas todas e apreciar tudo o que existe de encantador nesta cidade pequenina e charmosa. Da parte da tarde, então, regressamos a Split, onde dedicamos o tempo todo à cidade. Split está localizada na Dalmácia Central, com perto de 200 mil habitantes, o que faz dela a segunda maior cidade da Croácia. Possui inúmeros vestígios de ocupação romana. Um dos marcos mais conhecidos é precisamente o Palácio Diocleciano, mandado construir pelo imperador do mesmo nome no século IV. Aqui vamos destacar o labiríntico centro histórico, isto só para que tenham uma noção. Isto que estão a ver aqui, onde está o meu cursor, a primeira foto e a segunda é precisamente o centro histórico. Isto pertencia ao Palácio Diocleciano, que entretanto ruiu, como é óbvio, e não está coberto. Mas isto, eu tenho pena, eu esqueci de pôr aqui uma imagem que gostaria, mas se forem à internet conseguem ver recriações muito boas de como era o Palácio antigamente. Pronto. Visitaremos ainda a Catedral de Santo Domínio, uma catedral católica datada do século IV e que serviu de mausoléu para o mesmo imperador. O Templo de Júpiter, um templo dedicado ao deus romano, ou a belíssima promenade de Riva. A promenade, como podem ver, esta segunda foto é precisamente esta aqui. É uma promenade linda onde só existe de um lado mar e do outro cafés, restaurantes, gelatarias e algumas lojinhas. É super agradável esta cidade. Pronto, almoçaremos, jantamos e seguimos então para o dia seguinte, sexto dia, que é o dia onde vamos então em direção ao sul da Croácia. Mas antes efetuamos uma paragem na pequenina, charmosa cidade de Mostar, que é a cidade da Bósnia-Herzegovina, com perto de 1.300 habitantes. Atualmente Mostar é bastante procurada como destino turístico, devido à sua diversidade cultural, beleza natural, mas acima de tudo pela arquitetura única da cidade velha e do seu símbolo, a Ponte Velha, a Stari Most, uma cidade, tanto a cidade como a ponte estão listadas como património da Unesco. Muitas vezes é apelidada, isto é uma pequena curiosidade, Bósnia muitas vezes é apelidada como da Toscana da Bósnia. Isto porque, além de possuir um clima mais parecido ao Mediterrâneo, produzem vinho e bastantes produtos frescos como queijo. Destacamos então, das visitas todas que faremos em Mostar, destacamos o bazar, que é repleto de lojas, cafés e restaurantes. Este bazar é atravessado durante as visitas, porque o bazar
domina, digamos assim, a cidade. A ponte, como eu já vos tinha falado, vocês podem ver aqui na segunda foto ou na terceira foto a contar de cima, a Stari Most, peço desculpa. Esta ponte foi construída em 1566 e destruída em 1993 e voltou a ser reconstruída em 2004. A ponte é tida como um símbolo de esperança de uma cidade dividida e com relações bastante conturbadas. Não esquecer que Mostar foi uma das cidades que mais tarde recuperou da Guerra dos Balcãs, pelo facto de se encontrar em território bósnio. Felizmente, nos dias de hoje, transmite calma e tranquilidade. Das visitas da cidade de Mostar, vamos destacar a ponte, como eu já tinha dito, a mesquita e uma casa turca. Podem ver aqui a mesquita, está aqui, casa turca, eu não pus fotos, já não tinha espaço, mas tudo isto aqui, a parte de baixo é a mesquita, a casa turca é a recriação de uma casa turca, porque ainda vivem bastantes turcos nesta região. Continuaremos então até Dubrovnik, onde ficamos a dormir no Hotel Grande Park. Pronto, o Hotel Grande Park é este aqui, é um hotel que lá está com uma vista fenomenal, como podem ver pela terceira imagem, uma vista do mar Adriático. Acordar aqui é de facto agradável. Deixem-me só voltar aqui atrás, peço desculpa. E Dubrovnik. Pronto, então, o sétimo dia. O sétimo dia é um dia que nós dedicaremos não a Dubrovnik, mas sim ao país vizinho, a Montenegro. Montenegro, moeda o euro, como eu já vos tinha dito, é um país localizado nos Balcãs, com montanhas escarpadas, vilas medievais e uma estreita faixa de praias no seu litoral adriático. Aqui vamos focar as visitas em 2 pontos. Peço desculpa, vamos focar as visitas na Baía de Kotor, onde destacamos 2 pontos. Peraste, onde faremos um pequeno passeio e pela velha cidade localizada a poucos quilómetros de Kotor, e realizamos um pequeno e agradável passeio de barco que nos leva à ilha Nossa Senhora das Rochas. Aqui visitaremos o seu museu e igreja. Uma curiosidade, a igreja é esta aqui que eu estou a falar, isto é Peraste, estas 2 fotos de cima são Peraste, é Peraste. Isto é a igreja, a tal ilhota. Esta ilha é artificial, não existiu, foi feita pelo homem. Aqui visitamos tanto a igreja, como depois o pequeno museu que nos dá a conhecer um bocadinho mais da história envolvente da Baía e da cidade. Partiremos então em direção a Kotor, que está a poucos quilómetros, estamos a falar de 10 quilómetros, 5 quilómetros, sensivelmente, que é uma cidade fortificada, caracterizada por ruas sinuosas, praças e um centro medieval, onde teremos a oportunidade de visitar a Catedral de São Trifão, uma das 2 catedrais católicas romanas em todo o país de Montenegro. A cidade antiga desenvolve-se dentro de muralhas levantadas do século XV que serviram para a proteção do Império Otomano. Considerada uma das cidades medievais mais bem preservadas e com cerca de 2000 anos, Kotor recebeu o título de Património da Unesco em 1979. Após estas visitas todas e do almoço, regressaremos então a Dubrovnik, onde ficamos a pernoitar, jantamos e fazemos isso. Último dia, 8º dia. Dubrovnik é a pérola do Adriático. Dubrovnik está localizado a sul da Croácia, na costa adriática. É conhecida pela sua cidade velha, cercada por muralhas erguidas no século XVI. Após a libertação do domínio veneziano, Dubrovnik tornou-se uma das potências marítimas na região, mas voltou a entrar em declínio após a sua conquista por parte das tropas de Napoleão. No entanto, após a independência da Croácia, Dubrovnik afirma-se como um dos principais atrativos da Croácia. Isto, durante a visita que iremos fazer, vamos destacar a Porta Pil e a sua ponte de madeira que nos dá acesso à cidade medieval, a fonte Onofre, que fica logo localizada a seguir, a ver se eu tenho aqui a fonte, não tenho, peço desculpa, não está aqui a fonte. É uma fonte de água construída em 1438 e que servia precisamente para fornecer todos os seus habitantes de água. O mosteiro franciscano, com o seu lindíssimo claustro, que podem ver aqui em baixo, do lado esquerdo, e uma das mais antigas farmácias da Europa, que está datada de 1317. Iremos também fazer a avenida, como é óbvio, não poderíamos deixar de fazer a Stradum, ou conhecida também como Placa, que é a via principal da cidade, que está repleta de cafés, restaurantes e lojas, e que une a Porta Pil. A Porta Pil é esta que está aqui, onde está uma questão, embaixo do lado direito. A Stradum é esta, que está a foto do lado esquerdo, a do meio.
esta, e que vai ligar, precisamente, alinha-se com Pilo e a Torre do Relógio. Se olharem para o meu cursor, aqui ao fundo encontram precisamente a Torre do Relógio. Pronto. A Torre do Relógio foi construída em 1444, mas sofreu, teve o mesmo problema que a Torre de Pisa, o chão começou a bater. Então em 1929 ela teve de ser demolida e reconstruída. No entanto, deixaram toda a traça original, não fizeram nenhum tipo de alteração. Iremos ainda ver o Palácio do Reitor, construído no século XIV, que serviu de residência e sede do governo, serviu de armaria, tribunal e prisão ainda. Ou a Catedral da Assunção da Nossa Senhora, que guarda o seu importante e valioso tesouro da cidade. Após todas estas visitas e desfrutarmos, o guia acompanhante do Oásis Trava reúne-se convosco, reúne-se não, porque estará convosco. Após o almoço reúne todo o grupo e seguimos então em direção ao aeroporto, onde teremos que voltar para casa, através novamente com a Lufthansa, mas desta vez faremos escala em Frankfurt. Relativamente a partidas para 2021, temos partidas em junho e julho, mas estão a ser preparadas mais 2 partidas extras, isto na segunda quinzena de agosto e setembro. No entanto, estas partidas são mais curtas, o que faz que sejam menos completas, mas que sejam mais económicas, porque são menos dias. Elas têm a particularidade de começar em Zagreb e terminar em Zagreb. Alguns dos grupos que nós tivemos o prazer de acompanhar o ano passado e atrás, até à Croácia. E agora, gostaria só de partilhar convosco um pequenino vídeo de um grupo que foi feito em abril do ano passado, na Páscoa, por isso. Só um segundinho, peço desculpa. Olá, colegas, eu sou
circuito. Irei passar então a palavra à minha colega Cristina. Obrigado. Sim, só 2 pequenos comentários. Acho que quem assistiu a outras apresentações já me ouviu dizer este comentário anteriormente, mas não quero mais relembrar. Quando o Gonçalo diz que está a 1 quilómetro do centro, é bom, do centro histórico, é bom nós pensarmos que, e fazermos essa aproximação a Lisboa, para termos uma noção do que é estar a 1 quilómetro do centro histórico. Portanto, imaginem um hotel no Marquês de Pombal, diz-se efetivamente que está a 2 a 3 quilómetros do centro histórico, porque o centro histórico de Lisboa é na zona do Castelo de São Jorge, e no Marquês de Pombal está a 2, 3 quilómetros do centro histórico. Portanto, quando o Gonçalo diz que está a 1 quilómetro do centro, é bom ter esta noção comparativa em mente, porque continua a estar dentro do centro da cidade. Estamos a falar em relação ao centro histórico da cidade. Esse é o primeiro reparo. O segundo, talvez tenham reparado que nas imagens do nosso vídeo sobre a Croácia e a Eslovénia que acabámos de passar, estava assim tudo com um ar muito cinzento e muito pouca luz de verão. Exatamente porque aquelas imagens foram tiradas de uma viagem realizada na Páscoa do ano passado, e na Páscoa, no início de abril, ainda estava tempo de Páscoa. E, portanto, não estava a luz e o sol que costuma estar nos meses que nós aconselhamos, que é de junho a setembro. E, portanto, daí se verem pessoas encasacadas e o chão molhado de que tenha estado a chover, exatamente porque aquelas imagens foram tiradas na Páscoa. E nós gostamos de apresentar estes vídeos feitos durante as nossas viagens porque é a maneira mais direta, mais realista de demonstrarmos aquilo que efetivamente experienciamos durante a viagem, aquilo que realmente vivemos e por onde passamos durante a viagem. Portanto, aquelas imagens foram do circuito feito em abril do ano passado. Quer dizer, 2019. Portanto, agora vamos até à Grécia com o Ricardo Rodrigues,